Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma escola digital, né, uma escola bíblica digital. Estamos trabalhando aqui neste material da editora Cristã Evangélica, no livro de Jó, Visão Bíblica do Sofrimento. Estamos indo para a nossa 11ª lição, né? Estamos aqui indo para a lição 11, e tem como título Quem te viu e quem te vê, antes e o depois de Jó. Vamos refletir um pouquinho sobre isso daqui nesta aula. Espero que vocês estejam assistindo às aulas anteriores, né? É extremamente importante vocês assistirem todas as aulas, até para que você consiga pegar a lógica, o sentido básico de tudo que nós estamos tratando aqui, e você não pegar assuntos quebrados para não se perder, acabar não se perdendo aí nos assuntos, né? E você aproveitar o máximo possível, né? O objetivo maior aqui é que você se alimente da palavra de Deus e que você é, 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 cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que você se relacione melhor com Ele, cada vez mais com Ele. Os nossos capítulos de hoje é o capítulo 29 e capítulo 30. Vamos refletir nesses capítulos aqui. O texto bíblico-chave é esse que está aí para você. Como tenho saudades dos dias em que Deus cuidava de mim. Ou talvez muitas pessoas estejam com saudades de alguns dias do passado, né? Num passado não tão distante, né? Talvez alguns meses atrás, talvez você esteja com saudades de algumas coisas, não é? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, né? E sabe, é muito interessante porque nós vamos falar hoje aqui sobre o antes e o depois da vida de Jó. Como o Jó era antes de toda esta tragédia acontecer com ele, que você tem acompanhado nas lições, como Jó é, 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 vivia, como ele, ele era visto na sociedade, e depois, como no capítulo 30, né, versículo 29, o capítulo 29 mostra ele se lembrando de como ele era, trazendo à mente como as pessoas o tratavam, e depois, no capítulo 30, mostra depois Jó falando, né, de como ele estava, daquela situação que ele estava naquele momento. Sabe, é muito comum nós ouvirmos a respeito do antes e o depois das pessoas, não é? Ou do antes e depois de algum projeto que a pessoa está tomando. Eu posso dizer para vocês que estão aqui me assistindo que eu era um antes de estudar teologia na faculdade e sou outro depois de estudar teologia, né? Então, eu era um antes de alguns projetos da minha vida e passei a ser outro depois de concluir esses projetos na minha vida. Mas isso é uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito edificante, você poder avaliar-se e poder olhar aí a transformação que ocorre com você e até mesmo à sua volta quando se passa por algumas situações. Existem algumas pessoas que aparece o antes e o depois de uma forma muito prática e rápida e objetiva. Muito interessante quando nós encontramos na internet aquelas pessoas que ela mostram elas antes e mostram elas depois, né? Antes, por exemplo, alguns anos atrás e agora, por exemplo, né, que eles representam depois. Eu acho muito interessante ver aquilo, porque nós podemos ver como as pessoas eram e ficaram, né? Isso tudo bem, eu não sei com relação à história delas em si, né? A maioria não conta a história, mas não é este o caso, tá? É muito comum nós ouvirmos esta questão nas pessoas, né? Pessoas que eram uma antes e passou a ser outra depois, depois de uma experiência, depois de um acontecimento, depois de uma tragédia, depois de algumas coisas que acontecem na vida também. Isso acontece muito. Nesses dois capítulos, a ordem é invertida, o 29 e o 30, né? Porque o depois de Jó era terrível. Depois de Jó, nós sabemos que foi um negócio complicadíssimo. Como se diz, né? Olha, é como se Jó dissesse, como as pessoas dizem, né? Olha, nós éramos felizes e nós sabíamos, né? Agora estamos aqui nessa. Um escritor sugere, um determinado escritor sugere
E para esses capítulos, o 29 e o 30, ele coloca dois temas, né? E nós vamos até falar desses temas aqui. O 29, honra e bênção, e o 30, desonra e sofrimento. Ele coloca aí esses dois temas sugeridos para esses capítulos. Gostaria de colocar algumas perguntas aqui para você refletir, né? E veja se faz sentido. Mesmo nas situações mais difíceis do ser humano passa, é possível enxergar as bênçãos de Deus? Pergunta para reflexão. A perda de um filho, das riquezas, da perda de respeito, existe bênção em tudo isso? Existe bênção em tragédias? Pergunta, né? Para refletirmos. É possível ser muito rico e mesmo assim ser respeitado pelos homens sem desonrar a Deus? Se é, como é possível? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém dessa forma? Como a vida de intimidade com Deus pode influenciar a vida de negócios das pessoas? Será que influencia? Será que não? Não sei, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, ok? Mas enfim, como as pessoas bem-sucedidas, por exemplo, podem se tornar conselheiras de outras pessoas? Quais são os requisitos que ela precisa para se tornar conselheiro de outras pessoas bem-sucedidas? É possível para quem lida com os negócios ser uma pessoa íntegra a ponto de ser conselheiro de outros não por interesses, mas por ser uma pessoa boa? Não sei, eu não vou dar as respostas aqui, até mesmo porque talvez eu não tenho, talvez não, eu não tenho essas respostas. Aqui exige muita análise, análise de vida, análise de comportamento, existe muita observação de um contexto como um todo. Eu posso falar do meu contexto, né, da minha observação, do que eu tenho vivido, mas eu não posso generalizar tudo isso, certo? E nem vou falar aqui sobre isso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa honra e bênção aqui, né? Sabe, dos versículos 2 a 6 é bem interessante. Jó 29. Vamos abrir Jó 29? Eu quero que você abra aí Jó 29 na sua Bíblia. Eu vou abrir aqui também na minha para ficarmos todos na mesma página aqui, tá certo? Jó 29. Muito bem, foi aberto aqui. Jó 29, aqui. Ok. Jó 29, versículos de 1 a versículos 6. Eu vou colocar aqui a nova versão internacional, a Bíblia nova versão internacional. Vou acompanhar as leituras nessa versão de Bíblia aqui, tá bom? Ok? Você pode acompanhar aí também. Tá, versículos de 1 a 6, de 2 a 6. Eu não vou ler todos os versículos dos dois capítulos aqui, somente alguns. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Cada versículo fala de sinais da presença da bênção de Deus na vida deles, percebeu? Na vida de uma pessoa. Cada versículo que a gente leu aqui, você pode perceber que a pessoa está tendo saudade de momentos em que as bênçãos de Deus estavam sobre a vida dela. Pessoa. Olha, Deus guardava, fazia resplandecer, guiava por sua luz, a amizade de Deus estava sobre ele, abençoava a casa. Então é uma série de sinais aqui que ele coloca de saudades, de bênçãos de Deus sobre a vida dele. Ele coloca tudo isso daqui, não é? Então, como é importante notar que Jó atribuía essas bênçãos, todas essas bênçãos, ou como Jó atribuía o momento áureo da vida dele a Deus. Você percebeu?
Jó, ele não exaltou a si mesmo nos momentos em que ele era bem-sucedido, no momento em que ele era abençoado, no momento em que ele tinha abundância. Ele não colocou tudo isto como crédito dele próprio, mas ele colocou tudo isto como bênçãos de Deus, né? Em nosso caso, porém, são poucas as vezes que nós que nós nos lembramos de Deus, e quando eu falo nós, estou falando da sociedade como um todo, são poucas as vezes que a sociedade como um todo se lembra de Deus em momentos de abundância. Você já percebeu isso ou não? Eu estava conversando com uma pessoa nessa semana que passou, vendo como ele estava e tal, e ele falou assim, pastor, olha, é muito fácil nós nos lembrarmos de Deus quando estamos com dificuldade, quando estamos com problemas, e quando está tudo bem, nós nos afastamos de Deus. Eu falei, é verdade, meu irmão. E esse é um dos grandes problemas que as pessoas têm. Estar sempre junto de Deus em qualquer momento, em qualquer situação, independente do problema, independente da situação financeira, independente do estado emocional, independente de qualquer coisa, estar junto de Deus e ter essa constância da proximidade de Deus faz com que a vida tenha um outro foco. Só que muitos se esquecem disso quando estão em abundância, quando estão em abonança, quando estão em prosperidade de bênção. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus. Aí quando o calo aperta, aí se lembram de Deus. Olha, pessoal, Deus não é assim. Toma cuidado com isso, hein? Toma muito cuidado com isso. Tá certo? Devemos louvar a Deus agora mesmo pelos bons tempos que tivemos, pela provisão que tivemos. Sabe, nós estamos aí numa quarentena que vou te falar para vocês, viu? Ontem eu saí daqui, eu fui até um outro lugar, uma cidade próxima aqui, e aquela cidade não está em quarentena, porque eu tive que matar essa saudade, né? As lojas estavam abertas de forma normal, as pessoas estavam andando de forma normal, e a cidade não está em quarentena, está tudo normal lá naquela cidade, né? Mas enfim, por quê? Porque as pessoas estão com saudades. Como nós estamos com saudades, né, de voltar às nossas igrejas e poder louvar a Deus em grupo, em comunidade, em igreja, né, em si. Louvar a Deus pelos bons tempos, eu louvo a Deus por tudo isso. Eu louvo a Deus pela providência, eu louvo a Deus pela abundância, eu louvo a Deus pelas oportunidades, eu louvo a Deus por tudo. Eu espero que você também, espero que você também. Mas vamos continuar aqui na história aqui, não é? Jó de 7 a 11. Eu vou ler para vocês aqui de 7 a 11 que eu acho interessante esse trecho também. Todos os que ouviam todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre e que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Até o versículo 11. Eu até passei aqui. Na verdade eu li o errado, viu? 7 a 11, pessoal, vamos voltar aqui. Quando eu ia, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão na boca e cobriam a mão na boca. Às vezes, as vozes dos nobres silenciavam, as suas línguas calavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. No versículo 11 eu já li os versículos 12 em diante, mas depois eu leio de novo. É muito interessante. As transações, ele coloca aqui, quando me vinham à porta da cidade, porque nesse tempo, no tempo de Jó, as transações eram feitas nas portas da cidade, no portão da cidade, né? Então ali eram feitas as transações comerciais, ali eram feitos os julgamentos, né? Ali era feito tudo no portão. Não me pergunto por que era feito ali, mas as pessoas faziam ali no portão da cidade, e isso levou um bom tempo. Na época de Jó era assim, depois foi adiante também, tá certo? Então as transações eram feitas ali. Era um local onde os nobres ficavam, as pessoas de posses ficavam, enfim,
os magistrados ficavam todos ali no portão da cidade. E era interessante porque o texto mostra que Jó era um cara que tinha respeito de todos, né? Jó era um cara que todos o respeitavam. Quando viam Jó, as pessoas tinham ali respeito por ele. Os jovens saíam de perto, os homens levantavam, ficavam em pé. Enfim, ele não era político. Jó, ele era o homem, um dos homens mais ricos do seu tempo. Agora, será que todos faziam isso porque Jó era rico? Não sei, né? Você vai saber, na é verdade? Mas vamos ver, talvez você chegue a algumas conclusões aí, tá? Mas a pergunta é aqui, será que nós somos respeitados também na sociedade em que vivemos? Onde trabalhamos, onde estudamos? Eu não quero destacar aqui a riqueza de Jó e que as pessoas o respeitavam somente porque ele era rico, porque nós podemos ver aqui que Jó, ele, ele deu razão para que as pessoas é, 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 o, o respeitassem, né? Nós vamos ver já aqui. Ele deu razão por isso, tá certo? Mas é, é, será que nós somos respeitados? Será que as pessoas nos respeitam quando nos olham, nos veem ou não, né? Onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, na sociedade em que vivemos, de forma geral, né? O que as pessoas falam de nós, né? Eu sei. Muitas vezes, muitos crentes dão mau testemunhos, muitas pessoas que falam que creem em Jesus dão, dão razão para pecados, dão vazão para pecados que acabam envergonhando o nome do Senhor Jesus. Mas nós devemos nos policiar sobre isso. E aí, então, chega o versículo 12 a 17, aquele que eu comecei a ler anteriormente. Né? Pois eu socorri os pobres, clamava por ajuda, e o órfão não tinha quem ajudasse. No versículo 13, o que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva, a retidão era minha roupa, a justiça, o meu manto e o meu turbante. E ele continua até o versículo 17. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Né? O que Jó coloca aqui é que ele dava um bom testemunho. Ele era um homem respeitado, sim, era uma pessoa que tinha respeito da sociedade, mas era um cara que ele procurava justiça, ele ajudava as pessoas. Ele não era um homem rico, milionário, como o texto diz, e guardava tudo para ele, e era um egoísta que falava é meu, tudo meu, quanto mais meu. Como nós podemos ver aqui na nossa sociedade contemporânea, quantas e quantas pessoas vivem em busca de poder, somente de poder, querem mais, querem mais, querem mais. A corrupção é isso. As pessoas ganham ótimos salários, salários que pouquíssimas pessoas no Brasil ganham, mesmo assim querem roubar, roubar, roubar. Jó não era assim. Jó está mais do lado daqueles outros que têm muito dinheiro e ainda assim contribuem com outras pessoas. E existem muitas pessoas no mundo assim hoje também, né? Pessoas que são filantrópicas, né? Ou seja, filântropas, elas fazem a sua filantropia de uma forma muito bacana. Pessoas que ensinam, pessoas que incentivam, pessoas que ajudam o necessitado, e Jó era um cara desse. Né? Cada versículo aqui permite que mostra que a intimidade que Jó tinha com os outros, a atitude que ele tinha com os outros, né? A atitude que ele tinha com os outros, como ele ajudava os outros. Se nós fôssemos pegar um desses versículos que nós lemos aqui, em quais deles nós nos encaixaríamos? Será que nós poderíamos nos encaixar em alguns deles? Né? Será que eu posso dizer a mesma coisa? Como, com a ajuda de Deus, como viverá dessa maneira durante essa semana? Será que durante essa semana eu posso ajudar alguém de alguma forma? De repente, comprar uma cesta básica e levar para uma pessoa necessitada. De repente, comprar 1 litro de leite e levar para alguém necessitado. De repente, alguém que está padecendo uma necessidade séria e você está sabendo que a pessoa está padecendo essa necessidade, será que você não vai levantar-se da sua cadeira e ir lá e ajudar essa pessoa? Faz parte da nossa vida cristã. Isso faz parte do nosso cristianismo. Né? Faz parte do nosso cristianismo. Eu quero continuar aqui, para não me alongar demais. A bênção no futuro também. Aqui é um texto muito interessante. Eu quero ler esses 2 versículos.
Eu pensava, olha só, presta atenção. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos com os grãos de areia. Minha raiz chegarão até as águas e o orvalho noite, passará a noite nos meus ramos. No versículo 20, a minha glória se renovará em mim e o novo será o meu arco em minha mão. Olha, pessoal, aqui o sonho do. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Ter uma vida próspera, uma vida longa, uma vida tranquila, uma vida abençoada por Deus, ter energia para viver até o último momento da vida e não ficar sofrendo. Eu acho que é o sonho de todo mundo. A bênção de Deus sobre a vida levou Jó a crer, veja só, olha que interessante, porque levou Jó a crer que no final da vida dele também seria feliz e tranquila. O que Jó estava pensando era o seguinte: eu sou um cara bom, eu sou um cara justo, eu faço filantropia, eu faço um monte de coisa, eu ajudo as pessoas, então os meus dias serão longos por causa disso. Eu terei uma vida tranquila por causa disso. Eu morrerei velhinho em casa, assim, sem dor, sem nada, eu ficarei tranquilo. Ah, sabe, pessoal, assim, essa pergunta, você já sonhou com a morte que quer ter um dia? Eu acho que ninguém nunca fez isso, né? Eu acho que ninguém nunca sonhou com a morte. Sabe, como que eu gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer velhinho em casa, sem dor, sem nada, sem doenças, morrer de velhice, né? Ou eu gostaria de morrer num estalo, puf, acabou, né? Sem dor, sem nada. Sabe, eu me lembro de minha mãe certa vez, eu tive um irmão que teve problemas, né? Então, minha mãe certa vez falou assim para mim, sabe, filho, eu vou lutar pelo meu irmão até o final da minha vida. E depois que eu lutar pelo meu irmão, pelo seu irmão, aí depois Deus pode me levar a qualquer momento, né? E minha mãe, ela morreu com esta graça. Meu irmão, pela glória de Deus, hoje é um servo do Senhor Jesus. Meu irmão, pela glória de Deus, ele serve ao Senhor Jesus. Certa vez minha mãe falou assim: eu só peço ao Senhor que não me deixe numa cama. Eu só peço ao Senhor que quando Ele for me levar, Ele me leve de forma rápida, né? E eu glorifico a Deus porque o Senhor atendeu a oração da minha mãe. A minha mãe, ela morreu de forma rápida. Ela não ficou numa cama. O médico disse que ela morreu como um estalo, né? Assim, ela simplesmente não sentiu nada. E eu louvo a Deus porque Deus respondeu a oração da minha mãe e agora minha mãe está na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor e esperando a gente chegar lá, porque todos nós um dia chegaremos lá, não é? Mas a minha mãe, ela tinha um planejamento, né? Ela sonhou com a morte que queria ter e ela falou para mim: eu quero morrer sem sentir nada, seja de repente e rápida. E a minha mãe fez isso. Enfim, eu não vou falar aqui mais sobre isso, porque eu não quero falar sobre morte nesse momento, tá bom? Mas nós temos aqui a última parte do texto, que mostra também algo muito interessante que eu quero ler para vocês, versículos 21 em diante. O capítulo 30 eu não vou ler todo, não, só algumas partes, mas versículo 21. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles me diziam: minhas palavras caíam suavemente aos seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes será preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como o consolador dos que choram. Nossa, essa posição aqui de Jó é muito interessante, né? Os versículos fazem par com o capítulo 29, versículos de 7 a 11, que nós lemos ali agora há pouco, né? Destacam como os líderes se desfrutavam dos conselhos de Jó, como eles bebiam, como diz o texto, das palavras de Jó, né? Insisto, eles almejavam ouvir, eles queriam ouvir os conselhos de Jó.
eles queriam ter a aprovação de Jó. É muito interessante a posição de Jó. É muito interessante a posição de Jó nesse sentido. Me falaram uma coisa. Conta-se a história de um homem que era um homem comum, um homem simples, mas de muita posse. Ele tinha uma fazenda, este homem. O nome dele era Firmino. Tinha uma fazenda e ele era muito temente a Deus, esse homem. Era um homem que amava as coisas de Deus a ponto de pegar um pedacinho, um trecho de terra na sua fazenda e doar para os missionários construírem uma igreja. E ele apoiava os missionários, ele dava guarita para os missionários, ele abençoava os missionários de uma forma muito especial. E não só os missionários, também todos os irmãos ali da congregação que tinham dificuldades, esse homem abençoava esses irmãos. Os filhos deles também, o filho dele também era um rapaz que cantava na igreja, tocava na igreja, muito abençoado, né? Certa vez o filho dele, é, é, e esse homem é interessante que, como Jó, ele era muito respeitado na cidade. Ele não era um político, ele não era um homem estudado, mas era um homem muito respeitado na palavra, na cidade que morava, em que vivia. Certa vez o filho dele saiu da igreja e o carro do filho dele capotou, ah, e o filho dele ficou de cama, vegetando. Esse homem, ele vendeu a fazenda dele para custear o tratamento do filho, levou o filho para fora para fazer o tratamento do filho. Este homem, ele vendeu tudo para custear o tratamento e ficou pobre, né, por causa de tudo isso, se tornou um funcionário assalariado. Antes ele era um latifundiário, um fazendeiro, né? Se tornou um funcionário de salariado de alguém e com tudo isso, então, o filho dele veio a falecer. Basicamente, todos os amigos dele abandonaram, né? Todos os amigos do seu José deixaram o seu José Firmino abandonado. Até o casamento dele foi abalado por causa de tudo isso, por causa das críticas da esposa, que a esposa fazia constantemente a ele por causa de tudo isso. Sabe, era um homem que tinha de tudo e passou a não ter nada. Até o filho ele perdeu. Mas o que há de errado nessa história que eu estou contando para vocês? Vocês conseguem achar alguma coisa de errado aqui? A lei de causa e efeito não foi obedecida aqui, é isso mesmo? Percebeu que a lei de causa e efeito não foi obedecida aqui? Ou seja, a causa, o cara é um crente, o cara é um homem que ajuda as pessoas, causa, estou falando da causa. O cara era um homem temente a Deus, era um homem que amava a obra de Deus e fazia tudo para as coisas de Deus. Efeito, por causa disso, ele deveria ter prosperidade, saúde, boa família, mais riquezas. Não deveria. Ou seja, causa e efeito. Mas isso não aconteceu aqui. Isso não aconteceu aqui. Percebeu ou não? Será que isso não é uma realidade, não é? Será que isso não faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia? Será que a lei de causa e efeito se aplica ou não se aplica a tudo isso? Bom, enfim. Lembre-se de Jó, nós estamos falando de Jó. Pois bem, quero passar aqui então para o capítulo 30. Aí você vai ver o outro lado aqui da moeda. Você vai ver o efeito aqui, né? O efeito, podemos dizer assim. No capítulo 30 nós encontramos aqui Jó sendo desonrado por todas as pessoas. Você pode ler aí, versículos de 1 a 10. Mas agora, no versículo 30, no capítulo 30, versículo 1, ele diz, mas agora tudo mudou. Tudo mudou. Se você comparar o comportamento dos jovens do capítulo 29 com o capítulo 30, você vai ver que o negócio agora ficou totalmente diferente. Ou ou a falta de respeito em Jó do capítulo 30, versículo 10, com o respeito descrito lá no capítulo 29, versículos de 8 a 9, ou seja, você vai ver que o negócio ficou completamente diferente. Mudou aqui. O que mudou, não é? Sabe, você lê esse texto, depois pensa nessa pergunta aqui, ó. Ao passarmos por um revés, uma pergunta não, um comentário, né? Ao passarmos por um revés radical, doloroso, é preciso tomar muito cuidado para não cairmos à tentação de desprezar e denegrir os outros. Porque aparentemente parece que Jó fez isso aí.
Ele começou a denegrir as pessoas. No capítulo 30, versículo 1, ele coloca ali, ó, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. O capítulo 30, versículo 8, filhos de doidos, raça infame. Ele fez tipo aquelas pessoas que não concordam com a posição de outras, aí em vez de atacar a posição ou o ponto de vista em um debate, ataca a pessoa. Foi isso que ele fez aqui. Né? Então, muito complexo isso. Quando estivermos em situações adversas, devemos tomar cuidado com essas questões. Né? Ficar atacando pessoas não é bem por aí, não. Tá bom? Mas nós podemos ver que Jó estava sofrendo por causa de Deus. Versículo 11 mostra isso. Capítulo 30, versículo 11. Vamos ver aqui. Versículo 11. Mas agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. Lembra da questão do arco que ele colocou lá no versículo 20 do capítulo 29, né? O meu arco se esforçará na minha mão, né? Colocando ali a questão de honra e tal, essas coisas. Agora Deus afrouxou as cordas do arco ali, né? Ou seja, agora o negócio tá feio. É isso que ele quer mostrar aqui. Agora que o negócio tá ruim, agora que o negócio tá zoado aqui na minha vida, né? Isso é uma ação direta de Deus, né? Ele está colocando aqui, olha, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está tomando essa ação. Né? Ou seja, a força de Jó aqui não vale nada, né? É Deus que está fazendo isso. Por outro lado, dói ler a frase seguinte aqui: né? Sacudiram de si o freio perante o meu rosto, né? Ou seja, estão falando a torta à direita agora, não querem nem saber, aquele respeito que tinham diante de mim acabou. Aquele respeito que tinham diante de mim acabou. Será que toda aquela honra do versículo do capítulo 29 era falsidade? Será que toda aquela honra do versículo 29 era falsidade diante de Jó? Mas eu quero colocar aqui uma observação. Eu já observei, observação minha, e quando alguém com mais poder que o outro chega em um lugar e aquela pessoa fala, pode ser a maior besteira do mundo. Todos aqueles que estão subordinados, ou a maioria daqueles que são subordinados, dão risada como se fosse a maior verdade de todas. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. A falta de honestidade e muitas vezes a politicagem ou o lado político que as pessoas têm fazem com que isso aconteça. Ou seja, Jó era um homem poderoso, Jó era um homem mais rico do seu tempo, então quando ele chegava, será que as pessoas que estavam à sua volta não estavam agradando a ele, rindo quando ele falava das coisas, seja ela boa ou não, engraçada ou não? Será que as pessoas não estavam bajulando Jó e dando atenção de Jó somente pelo fato da sua posição social? Será que não? Eu não sei. Pelo que a gente pode ver no capítulo 30, se fosse para eu chutar, eu diria que sim. Eu diria que sim. Porque ali agora as pessoas não queriam nem mais ver Jó. Não dava mais atenção para Jó. Ah, mas é porque ele estava doente, a pele dele estava assim, sabe? Talvez. Talvez, não sei. Mas se fosse para eu chutar é assim. Porque eu vejo isso hoje na sociedade, pessoal. As pessoas de posses, pessoas que têm algum tipo de poder, as pessoas de posse, elas são aduladas pelas pessoas que são menores. E as pessoas que são menores, pela política, acabam batendo palmas. Às vezes você ouve uma palestra de uma pessoa que falou besteira, e está falando besteira, mas só porque está numa posição elevada, todo mundo acha que o cara falou um monte de coisa boa. Eu acho que pode ter acontecido algo aqui, né? Pode ter acontecido algo aqui, tá certo? Mas enfim, né? Com que facilidade o ser humano transforma honra e desonra? É muito fácil. Depois você lê esses textos aqui que vai te ajudar, né? E Jó ele foi desonrado ao extremo. Nós não vamos ler esse texto aqui, mas as ações dos que o odeiam, ele fala sobre isso, nos versículos 12 e 14, né? E as emoções que Jó sente, no versículo 15 a 19, né?
me tornei, ele colocou aqui, me tornei semelhante ao pó e à cinza. Não é aquela questão do pó e cinza com relação ao arrependimento, né? Aqui ele falou que ele se tornou semelhante a, ou seja, ele está ali moído, ele está ali acabado, né? Ele tá falando ali sobre seus sentimentos, sobre as suas lutas, né? Ele não está falando sobre arrependimento, como lá em Jó 14, 42, versículo 6. Ele fala que se arrependeu no pó e na cinza, que era um símbolo, né? Que era uma atitude, uma ação que as pessoas do tempo de Jó tomavam em jogar pó e cinzas para demonstrar arrependimento. Não, ele está ali falando, eu sou as minhas ações, ou seja, as minhas emoções, ou seja, eu me tornei semelhante ao pó e à cinza. Então ele está colocando ali como um homem desonrado, né? Um homem que foi ali, um homem que está ali desonrado. E ele fala também da sua situação atual nesse trecho. Tá? Boa parte da linguagem de Jó, desses versículos, poderiam estar descrevendo a situação de muitas pessoas hoje. Sabe, muitas pessoas hoje podem estar assim, se achando que estão no pó, se achando poeira. Muitas pessoas hoje podem estar se achando nada. Nós podemos orar por essas pessoas, agir para abençoar essas pessoas, falar com essas pessoas, acompanhar essas pessoas, discipular essas pessoas, conduzir essas pessoas. Isso cabe a mim e a você também que está aí ouvindo, que pode fazer isso. Você não precisa de ser um teólogo, você não precisa de ter estudado teologia, você não precisa ter feito faculdade de teologia, você não precisa fazer nada disso para acompanhar pessoas que estão necessitadas, porque a palavra do Senhor está contigo, né? Você tem a palavra do Senhor em suas mãos, impresso ou digital, e o Espírito Santo vai te usar para que você abençoe todas aquelas pessoas, tá certo? Vamos continuar aqui. Jó, ele também passou ali pelo sofrimento e ele achava que Deus não estava escutando ele. Esses versículos eu quero ler com vocês. Vamos ler esses versículos aqui. Aqui, Jó, vamos ler aqui dos versículos 20 a 24. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tuas mãos. Tu me ponhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. O silêncio e a crueldade de Deus, ele choca Jó, né, nesse texto, né? Deus está ali em silêncio e Jó está clamando a Deus e chamando a Deus e nada, né? Deus não responde para Jó. Para ele, um homem qualquer que estender a mão ao sofrido, mas para ele, qualquer pessoa poderia estender a mão para aquele que está sofrendo, mas quanto a Deus, nada, ele não está recebendo nada. É muito interessante, né? Com a força da mão, a tua mão me combate. Ele coloca aqui no versículo 21, olha, contra mim te voltas com dureza e me atacas com as forças das tuas mãos, né? Olha, eu me ponho e me levo contra o vento, né? Me jogas de um lado para o outro, ou seja, e ele coloca aqui, olha, Deus, eu sei que o Senhor fará, eu sei que o Senhor fará, eu sei que o Senhor fará eu descer até o lugar dos mortos, enfim. E depois no versículo, então, no versículo 24 ele coloca, a verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando estes em aflição grita por socorro. E aqui ele está falando ninguém, e ele coloca inclusive Deus aqui, porque ele não está tendo a resposta, ele não está ouvindo, não está conseguindo entender aquilo que está acontecendo com ele. Lembre-se de que Jó não está sabendo de nada que está acontecendo com ele do âmbito espiritual. Jó não está entendendo nada do que está acontecendo com ele no âmbito espiritual. Então ele está ali clamando ao Senhor. É interessante que em momento algum Jó deixa de clamar ao Senhor, mesmo sem a, a resposta de Deus ali para o momento.
Jó em momento algum deixa de confiar que Deus está ouvindo, porque se ele deixasse de confiar que Deus está ouvindo, ele deixava de clamar. Em momento nenhum ele deixa de clamar. Em momento nenhum, em momento algum ele deixa de clamar. Então ele coloca ali a sua situação, né, de como ele está, ele coloca ali a sua situação, de como ele se sente nos versículos 25 a 31. Eu quero ler os de 25 a 31 para você. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade. Agora ele começa a lembrar aqui de como ele era, né? Olha como eu era, né? E que a minha alma entristeceu-se por causa dos pobres. Não é certo que eu fiz isso? Será que Senhor, eu não fiz essas coisas? Lógico que ele fez. Ele fez, ele falou que ele fez, e está escrito lá no versículo 29. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Percebeu? Bom, enfim, eu vou comentar depois, né? Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai, por causa da doença que ele tem, né? Meu corpo queima de febre. A minha harpa está afinada para o canto fúnebre. Minha flauta para o som de pranto. Nossa, olha só as palavras. Ele coloca aqui chorei, escuridão, luto, a luz do sol está sobre ele, que está sobre chacais, e que a pele dele está escura por causa das feridas que ele tem, né? Está enegrecida por causa das feridas que ele tem, né? O pranto, o luto, choram, sabe? Em relação ao capítulo 30, versículo 25, um comentarista até citou ali que Jó parece que faz um divórcio, que comentarista fala que ali nós temos um divórcio demoníaco entre vida e a religião, contra o qual Jó ele protesta. Mas isto é, prática religiosa, a prática religiosa de Jó estava em harmonia com o padrão de Deus. Perceba, a prática de Jó, a prática religiosa de Jó, seria como se nós temos a ordem lá no Novo Testamento que nós temos que visitar as viúvas, ajudar o necessitado e tudo mais. É prática religiosa. As práticas religiosas de Jó estavam em harmonia com, com o padrão de Deus. Deus queria que Jó fizesse aquilo, porque aquilo era bom, aquilo era correto. Ajudar as viúvas, ajudar o necessitado, ajudar o órfão e tudo aquilo que Jó falou era correto. A prática religiosa estava correta em si. Porém, por razões que Jó desconhecia, logicamente, como eu disse aqui, Deus não abençoou Jó para o bem. Deus não trouxe bênção para Jó. Mesmo Jó sendo bonzinho, mesmo Jó sendo um bom religioso, mesmo Jó sendo um cara ali que cumpre tudo que Deus ensina com relação à religiosidade, Jó não estava tendo um fim legal, um fim próspero. Doente, sem família, sem esposa, sem casa, perdeu riquezas, perdeu tudo. Então ele está aqui questionando, peraí, Senhor, toda a minha prática religiosa que o Senhor acha bom não valeu de nada? Toda a minha prática religiosa não deveria me abençoar? E nós podemos ver aqui que a ação cristã, nós podemos ver aqui que nós podemos ver aqui que nós podemos ver aqui que a, a, a fé bíblica não é uma simples relação de causa e efeito, né? O fato de você ser um bom cristão não quer dizer que você será próspero em tudo que faz, porque não é assim. Não é assim que funciona. E se alguém está ensinando isso para você, tome cuidado, porque você vai ficar decepcionado. Se alguém está ensinando para você que se você for um bom cristão, você vai ser próspero, vai ter uma vida feliz, vai ter uma morte sem dor, sem luta, sem mágoa, que você não vai ficar doente mais, que você vai ter só riqueza, todas essas coisas. Se alguém está ensinando isso para você, tome cuidado, porque você vai se decepcionar.
Você vai se decepcionar. Isso não é automático. Não estou dizendo que você não poderá ser abençoado. Você será abençoado, mas não é uma lei de causa e efeito. Deus não é um- uma entidade que você fala assim, olha, se eu depositar isso em Deus, eu receberei isso em troca. Não é assim que funciona, não é assim que funciona, tá bom? Em muitos aspectos, em muitos aspectos, esses dois capítulos lembram o Salmo 88, e você pode ler Salmo 88, e também começa com um clamor e termina com trevas. Podemos ver também a ação o evento de Jesus no Getsemane, né? Enfim, esse fato só ajudaria a enfrentar grandes problemas da vida. Você entender que a vida cristã não é uma questão de causa e efeito faz com que você enfrente a vida de uma forma melhor. Ok? Pense nisso. Pense nisso. Reflita sobre isso. Reflita de que nós temos lutas, dificuldades, tribulações, adversidades, e o fato de sermos bons cristãos não vai fazer com que nós deixemos de ter as lutas que devemos ter em nossa vida. Não faz, não vai fazer com que a gente tenha uma morte tranquila, sem doença, sem nada em si. A nossa promessa está guardada no futuro. Viveremos assim um dia, quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para junto dele no arrebatamento ou na ressurreição dos mortos. Aí teremos o nosso corpo transformado. Aí sim nós teremos bênção plena e abundante. Bênção plena e abundante. Tome cuidado com o que você crê. Tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com o que você tem estudado. Pessoas podem estar ensinando coisas para você que no futuro fará com que você se desanime, fará com que você questione por que Deus não está me abençoando. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu ia na igreja, eu era dizimista, eu era fiel, eu já fiz isso para o Senhor, já fiz isso para o Senhor, já fiz isso para o Senhor. Então por que eu estou passando por isso agora? A pessoa pensa que, pelo fato de ter feito tudo aquilo para o Senhor, todas as coisas devem ser boas na vida dela. Só pode acontecer coisas boas na vida dela. E isto é um engano, é uma falácia. Que Deus te abençoe. Espero que esse período aqui tenha servido para você refletir um pouco mais sobre a vida cristã e que você possa crescer um pouquinho mais na sua vida cristã baseado nessa excelente parte da palavra de Deus, que é o livro de Jó. Que Deus abençoe e tenhamos uma ótima semana. E semana que vem vamos ter mais uma aula deste livro de Jó. Aproveite as aulas, deixe o seu like, compartilhe as aulas, se inscreva se você não está inscrito e para que você receba aí sempre que eu colocar uma nova aula aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.